Olá, povo de Deus abençoado. Para quem não me conhece, sou a irmã Sueli e eu estou aqui mais uma vez para dividir uma porção da palavra do Senhor com vocês. Ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Então aqui o evangelista Marcos está dizendo, Tudo quanto nós colocarmos na presença de Deus em oração, se nós crermos, nós vamos receber. Talvez alguém possa perguntar, mas o que é oração? Oração nada mais é do que nós conversarmos com Deus, É a hora que nós temos acesso, Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós temos um livre acesso de entrar na presença de Deus. E ali nós expomos as nossas conversa com Deus, as nossas petições, os nossos problemas do dia a dia, Aquilo que queremos receber dele, nossa necessidade. Não somente isso, Não é só pedir, não. Em oração também nós pedimos perdão pelos pecados, agradecemos, o pão de cada dia, o livramento que Deus nos dá, o sacrifício do teu Filho amado. Podemos engrandecer e louvar o nome de Deus, dizer o quanto nós o amamos, o quanto Ele é poderoso, majestoso. Isso tudo nós fazemos em oração. Nós entramos na presença dEle e nos derramamos. Então, oração nada mais é do que, esse que Deus quer que nós tenhamos com Ele, esse relacionamento íntimo. E através da oração é uma das formas que nós adquirimos. Então, nós devemos expor a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E a oração ela é uma arma poderosa, irmãos, na mão de todo cristão. Porque nós dobramos o nosso joelho em oração e às vezes nós estamos abatidos, entristecidos, arrasados com alguma situação que sofremos, e quando nós nos levantamos, nós já nos levantamos totalmente diferente, fortalecidos, renovados, de alma lavada, com alegria assim por dentro. Então a oração é uma arma poderosa. E Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos através da oração. Porque nós vimos que Ana, mulher de Eucana, ela não podia ter filhos, então ela entrou no templo de Deus arrasada, porque ela vinha sofrendo, muita humilhação por parte de Penina, a outra mulher de Eucana que já tinha dado vários filhos para ele, e ela não tinha dado nenhum ainda. Então isso estava acabando com ela, mas foi através da oração que Deus fez infinitamente mais do que ela pediu, porque ela pediu um filho, e Deus deu Samuel. E ela fez um voto, entregou Samuel na casa de Deus. E Deus deu mais 5 filhos para ela. 3 meninas e 2 meninos. Então nós vemos que a oração, além dela Deus responder, Ele ainda faz infinitamente mais do que pedimos. Ou pensamos ou imaginamos, como diz em Efésios 3:20. E nós devemos colocar nossas petições diante do altar de Deus, crendo. O evangelista Marcos diz, se vocês tiver fé, vocês vão receber tudo. Porque nós temos um caso aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 1, o versículo 8 em diante, diz assim, Aconteceu que Zacarias estava para cumprir seus deveres sacerdotais na presença de Deus no turno que lhe correspondia, quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. No versículo 18, Zacarias disse ao anjo, como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu, sou Gabriel
e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer essa boa notícia, mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Então aqui nós vemos uma situação em que Zacarias, ele era sacerdote, né, do templo do Senhor. E a palavra fala que ele era um homem temente, piedoso, de boas obras, a esposa também. E apesar da idade dele avançada e a esposa dele ainda ser estéril, eles oravam pedindo a Deus um filho. Mas quando o anjo veio dar a notícia que Deus havia ouvido a oração dele, a resposta dele, nós vimos que ele, apesar dele orar, ele não acreditava. Ele estava orando talvez por obrigação, uma coisa que acho que ele devia orar, né? Por ele como sacerdote, porque o sacerdote tinha a função de entrar na presença de Deus e trazer resposta em oração ao que o povo vinha pedindo. Era essa a função dele. Então ele, como ele trazia resposta em oração às orações do povo, ele acho que se viu na obrigação de estar orando por sua necessidade, mas no fundo ele não cria. Tanto ele não cria que o anjo repreendeu ele e deixou ele, deu um castigo, né? Deixou ele calado até o dia do nascimento de João. E nós vemos uma situação semelhante. No livro de Atos, capítulo 12, o rei Herodes, ele pôs na cabeça de perseguir alguns cristãos. Ele já havia matado Tiago, irmão de João. E como ele viu que isso, né, deu popularidade para ele entre os judeus, ele colocou Pedro na prisão. E aqui no livro de Atos, no capítulo 12, diz assim, ó: durante todo o tempo que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. Então a igreja orou fervorosamente por ele. No versículo 17, diz assim: de repente apareceu um anjo do lado do prisioneiro, e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro. Depressa. As algemas caíram dos pulsos do apóstolo, e o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guarda, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar. Isso é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão alegre e ansiosa que correu contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar nela, nas suas palavras. Você perdeu o juízo, disseram, mas ela insistia em sua história. Ainda céticos começaram a dar asas à imaginação. Deve ser um anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua batendo a porta. Finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, abriram, não sabiam o que dizer. Então aqui nós vemos uma situação de incredulidade. Apesar deles estarem orando fervorosamente, eles não criam que Deus podia livrar Pedro daquela situação. Então, quando a menina foi abrir, a Rode foi abrir a porta, ela reconheceu a voz de Pedro, ela voltou correndo para avisar e ainda falou, eles acharam que ela estava, né? Pirou. O que essa menina está dizendo? Pedro. Mas eles não estavam orando para Deus dar um livramento e tirar ele de lá? Então nós vemos... E quando Pedro chegou e bateu na porta, eles estavam orando. Estavam orando, irmãos, mas eles não estavam crendo que Deus podia fazer um milagre. Você entendeu? Será que você está crendo no milagre?
Será que você crê do fundo do coração naquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor? Ou você está aqui como esses dois exemplos que eu dei da Bíblia, né? O povo da igreja de Atos, irmãos, e de Zacarias e sua esposa, que estavam orando e Zacarias não acreditou, e aqui também eles mostraram uma resposta de incredulidade. O mínimo que eles deviam fazer, né? O Zacarias devia falar para o anjo: oh, glória a Deus, ele ouviu minha oração, Deus é fiel. E aqui a igreja juntamente fala assim: olha, glória a Deus, nós estamos orando, Pedro chegou, Deus deu o livramento, Deus fez um milagre. Então, irmãos, é muito triste, porque muitas vezes nós estamos orando só por obrigação, porque, né, a palavra fala orar e sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses 5,17. E talvez nós estejamos orando por conta disso, porque a Bíblia nos manda, mas Deus quer que nós oremos e confiemos. Aqui o evangelista Marcos falou que se vocês tiver fé, vocês vão receber. Aqui no caso eles não estavam acreditando, mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, respondeu a oração. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos atentos a cada dia, esperando a resposta da nossa oração. Porque Deus, ele tem prazer em nos atender. Ele tem prazer em responder sua oração. Jesus disse assim em João, capítulo 14, 13. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Então, Deus quer que nós peçamos e esperamos resposta positiva. Amém? Deus tem prazer, porque através da oração respondida, o nome de Deus é glorificado. E é para isso que Ele nos levantou. A palavra fala: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Então, creia que Deus vai responder a tua oração. Não faça essa oração e duvidando, não. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, né? Que é levado de um lado para o outro. Tá bom? Seja crente, não incrédulo. Amém? Quero deixar assim para vocês, ó, um beijão abençoado. Fiquem na paz do Senhor.